Olá, sejam todos bem-vindos ao Condo Talk, mais uma vez um conteúdo importante para vocês. Então você que é administrador, síndico, morador, entregador de pizza, zelador, cara, você vive em condomínio, você frequenta o condomínio, ou você é um morador de condomínio, esse podcast é para você. E hoje a gente vai estar com os convidados aqui que tem um tema bem legal. Eu vou ser sincero, eu não sei nada do que eles vão falar. Eu olhei agora no Google, aprendi 2 palavras, ou aprendi uma sigla e eu esqueço ainda dela. Então, vocês que tiverem dúvidas, faz um favor, já deixa nos comentários, conforme ele for falando, que no dia que esse vídeo estiver disponível para vocês, a gente vai responder lá nos comentários também. Legal? E eu tô aqui com o meu parceiro, o Kaiser. Opa, beleza? Tudo bem? Kaiser, faz um favor, cara. Apresenta essas lendas pra gente e traz aí o que a gente vai falar um pouco hoje. Você vê que os convidados de hoje são tão importantes que você veio de blazer. Você viu? Pô, primeira vez, geralmente ele vem só de camiseta. Cara, o Kaiser ele anda muito bem arrumado. E aí eu tentei vir uma vez de camisa, né, blazer. Eu não consegui, não ficou bonito. Eu fiquei tudo torto e ele extremamente alinhado. Aí eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer igual o cara do podcast, vamos só colocar uma insider. Eu não sou patrocinado, mas quem sabe um dia. E deixa ele arrumado, deixa eu desarrumado e ele arrumado. Aí ficou melhor assim. Vocês só esqueceram de combinar comigo, né? Todo mundo veio de paletó, menos eu, né? Não, pô, mas... Esqueceram de combinar. Você perceberam que os executivos de hoje em dia não usam mais paletó? Não usa mais, é verdade. É diferente, né? Bom, É outro nível. deixa eu agora apresentar. Bom, para mim é uma grande honra, porque são 2 colegas e para mim são 2 pessoas que são importantes ali, são relevantes, são referências no mercado de segurança e no tema que a gente vai falar, que é um tema muito caro para mim e que tem muita fake news a respeito, então esses caras, eles realmente são estudiosos do tema, são profissionais relevantes, João Jauishi e o Daniel Ardito. João, eu peço que você faça seu mini Wikipedia ali, mini mesmo, bem resumido, porque senão a gente vai ficar 1h30 aqui, como o Daniel comentou. Muita experiência. Quero começar agradecendo o convite, a deferência de vocês terem lembrado do nosso nome para falar sobre isso aqui. Um grande prazer. Vamos procurar entregar o que nos foi recomendado e encomendado, né? Eu estou nessa área desde 88, por várias situações, por várias atividades, sempre focado na segurança patrimonial e empresarial, e nos últimos 15 anos focado na consultoria. Por algum motivo qualquer, o condomínio passou a ser um carro-chefe no nosso trabalho. E em todos os tipos, condomínio comercial, vertical, horizontal, residencial, Brasil afora, e isso trouxe esse interesse pelo tema que nós vamos conversar hoje, que tem muito a ver, porque o condomínio sozinho, isolado, não traz muita atividade. Mas minha experiência foi sempre com essa aqui, estudando esses temas, procurando me reciclar constantemente nessa atividade, justamente para poder entregar melhor para o condomínio, sempre nessa área. Antes desta área, eu vim do Exército Brasileiro, fiquei lá por 6 anos. Depois disso, entrei direto nessa área da patrimonial, trabalhei para empresas prestadoras de serviço. Depois de um tempo, percebi que eu tinha alguma coisa diferente que eu queria buscar a mais. Comecei a me preparar com alguns cursos especializados para poder migrar para a consultoria, onde estou até hoje extremamente feliz, acordando segunda-feira empolgado para trabalhar a semana, né? Lidando com essa questão todo dia, lidando com gente, com oportunidades que a gente estava conversando antes, com oportunidade de ver mundos diferentes, setores diferentes, o que nos força a estudar mais para poder entender esses setores, buscar informações e, consequentemente, aprender mais, né? A gente abre um leque bastante grande e essa situação é o que me tenta bastante, é o que me atrai demais com essa atividade que a gente trabalha hoje em dia. E tentando participar e entregar para a sociedade, que é um conceito grande que eu carrego comigo, né? Eu sou grato pelo que me fizeram e uma das maneiras que eu tenho de agradecer é entregar de volta, seja para quem eu conheço, para quem pede, seja para quem a gente não conhece, que às vezes são pessoas que estão no condomínio, nunca nos viram, mas merecem, por serem seres humanos, algum atendimento que nos diz respeito, coisa que a gente estuda e pode entregar. Então,
essa é a minha rápida trajetória, para a gente não tomar muito tempo aqui, né? Pô, resumiu bem, né? E o Daniel também é um cara, assim, profissional ímpar. Tive a oportunidade, a honra de fazer 2 cursos junto com ele como colegas, e foi engraçado, porque quando eu fiz o primeiro curso, tinha ele, o João, o Marci. Eu falei, caramba, como que assim sou colega desses caras, sabe? Dá uma sensação que você fala, caramba. Ô, Daniel, peço que você faça o seu mini Wikipedia ali, resuminho também. O meu vai ser mini mesmo. Na verdade, a tua sensação é a mesma que a minha, porque eu já falei aqui um pouco antes da gente começar, eu falo de novo. O João foi meu professor, do começo dos anos 2000, no pioneiro curso lá de gestão de segurança da Anhembi Morumbi, né, que foi um dos primeiros cursos que a gente teve no Brasil. E o João foi um dos meus professores. Ele não lembra, né? Mas eu lembro dele dando aula, e que aula. Então, o João é um cara que tem uma grande experiência, e de novo eu também me senti da mesma forma quando a gente estava naquela primeira turma com o Marci, com o João, com uma galera de Roberto, começou o curso também com a gente. Então, era uma galera de um quilate bem bacana. Mas falando de mim, também venho de uma origem semelhante à do João, também serviu o exército, fiquei um tempinho lá, saí lá, migrei para trabalhar primeiro em terceirizadas também, trabalhei alguns anos com prestação de serviço, tive uma rápida passagem em consultoria, também fiquei cerca de 1 ano, e migrei para um segmento, vamos dizer, um pouco nichado, que é o segmento de segurança do mercado de luxo, onde eu estou já há 12 anos. Então, são 22 anos de trajetória, sendo que 12 deles dedicados à segurança no ambiente de luxo, e que é um grande desafio para a gente já falou sobre isso, e o nosso assunto também tem muita... Na verdade, o assunto que a gente vai tratar hoje, ele tem convergência com várias áreas da segurança, mas é interessante que ele linka bem com essa história do luxo, com a história de fazer segurança em lugares muito exclusivos, da mesma forma que num condomínio. Formado em administração, formado em gestão de segurança, fiz um mestrado em defesa civil e segurança pela UF. Terminando, é muito pretensão, eu estou sofrendo no meio para o final de um doutorado em administração. Graças a Deus consegui fazer as certificações, sou CPP, sou PCI pela ASIS e também sou CBCP pelo DRI. Mas é isso, assim, em resumo aí o que a gente faz. O acadêmico da equipe. Eu tenho vontade também de ser acadêmico, mas tenho dificuldade. Aí o que eu faço? Eu faço igual vocês. Quando eu quero aprender, eu procuro um podcast legal que está cheio de especialistas. E o mais interessante, eu vou enrolar mais um pouquinho. Para você não esquecer, já deixa seu like. Compartilha com a galera esse vídeo, que eu acho que vai valer a pena, porque o tema é um tema muito bom. E até agora ninguém falou sobre o que a gente vai conversar. Tá todo mundo falando do tema. Vamos lá, então já pra gente dar o primeiro start, né? Lembrando que hoje a gente está com 3 profissionais especialistas nessa área, né? Ou, vamos colocar assim, especialistas e constante estudantes também, né? Constante aprendiz, né? Constante aprendiz. É isso aí, constante aprendiz. E aí a gente vai falar sobre CPTED. O que eu aprendi disso foi com o Kaiser, tá? Então aprendeu direitinho. Não, tô aprendendo, eu vou conversando. Ele me dá uma aula, toda vez ele me dá uma aula aqui. E sempre a gente está conversando com algum profissional da área de condomínio, e eu peço para ele trazer essa abordagem, porque eu acho ela bem interessante, né? E para o pessoal que está começando agora a assistir esse vídeo com a gente, ou que não conhece esse termo, CPTED, o que é o CPTED e o que diferencia ela do modo tradicional da segurança que a gente conhece? Bom, se vocês me permitem, eu posso começar com uma pequena introdução. Eu acho que vai ser construtivo estar aqui junto com o João, que também tem do assunto, com o Kaiser, então a gente pode ir complementando. Então, se por acaso eu não falar alguma coisa, esquecer alguma coisa, vocês fiquem à vontade de me corrigir aqui. Eu acho que a primeira coisa que é importante a gente saber é que algumas pessoas confundem um pouco o que é CPTED com o que é soluções arquitetônicas que estão voltadas à segurança. Porque se você pensar em qualquer solução arquitetônica voltada à segurança como CPTED, sinal que não
tem a necessidade de existir o CPTED, qualquer solução de arquitetura vai ser CPTED, o que não é a verdade. Então, só para definir primeiro o que é o acrônimo no CPTED. É Crime Prevention Through Environment Design, ou seja, a prevenção do crime através do desenho ambiental. Ou seja, a gente vai pensar a prevenção do crime desenhando uma estrutura que seja, que faça frente a uma ação criminosa. O que é diferente de você botar simplesmente uma cerca sem entender a dinâmica, principalmente a dinâmica o CPTED, ele traz na sua bagagem muito de criminologia. Então, você precisa entender a dinâmica criminal para você entender CPTED. Então, acho que como pontapé inicial disso, é só para a gente começar a nossa discussão, primeiro diferenciar o que é arquitetura voltada para a segurança, do que é CPTED, e entender que muito do que está no CPTED está pautado em teorias da criminologia. Então, se a gente não entender essas teorias, não entender o porquê elas existem, a gente começa a confundir um pouco a CPTED. Eu acho que, assim como o João e como o Kaiser, inclusive você, Jefferson, que você está fazendo essa onda de quem não sabe de nada, mas que é um grande especialista em segurança, a gente já ouve do CPTED há muitos anos aqui no Brasil e por muitas vezes a gente pesquisava talvez de forma pouco estruturada, né? A gente muitas vezes ouvia, buscava um texto aqui, um texto ali, só que com o advento da internet, a facilidade da comunicação, a gente começou a ter acesso às fontes que podiam trazer o conhecimento de forma estruturada do CPTED, né? O CPTED ele tem início lá nos anos 70, com alguns trabalhos de defesa. A gente tem um trabalho do Oscar Niemeyer, que é um livro que ele fala de reforço territorial, esqueci o termo, mas um termo, ele está voltado a fazer uma segurança mais física, reforçar a questão territorial. E naquele momento começa a nascer um embrião do que vai ser o CPTED ao longo do tempo. Então, assim, só que tudo isso era muito solto, a gente não tinha muito acesso. E aí, com essa facilidade de comunicação, a gente teve acesso à ICA, que é uma instituição, que é a International CPTED Association, canadense, que ela organiza e fomenta o estudo e a pesquisa e a aplicação do CPTED no mundo. Eu, o João e o Kaiser, a gente teve a oportunidade de fazer parte da primeira turma que começou a formação introdutória, intermediária de CPTED, mas de forma estruturada aqui no Brasil. Então, a gente pode dizer que a gente começou com pioneirismo nesse assunto aqui no Brasil. Tivemos outros colegas lá também, mas eu tenho tranquilidade de dizer que aqui a gente está com as pessoas que deram o pontapé inicial da teoria, de trazer isso, de entender essa dinâmica. A gente chegou, inclusive, a fomentar esses cursos no ano passado, com outras turmas. Mas a gente partiu dessa escola canadense, que é essa escola que traz o CPTED como essa teoria científica pautada na prevenção criminal. Não sei se vocês querem complementar alguma coisa disso, gente, só para... Eu acho que foi oportuna essa sua colocação, sim. E vem muito de uma situação muito simples, que acho que qualquer grupo em sociedade, inclusive na natureza, parte desse princípio. Começou com Os Olhos na Rua, né, de 1960, um livro que revolucionou essa questão de organização de cidade. Olhos da Rua, é o que a rua vê e que a gente às vezes deixa de prestar atenção, inclusive hoje em dia, para a gente poder se proteger. A rua, quem frequenta a rua, vê muito detalhe. E esse detalhe é importante. A pessoa entende, nos seus vários momentos, o que acontece nos vários momentos de um bairro, por exemplo, de uma rua. E isso passou a ter uma grande importância hoje, principalmente nessa terceira geração aí do CPTED, né, que introduziu a participação da sociedade como um todo, para poder fomentar indicadores, fomentar informações importantes para a construção desse grande projeto, desse grande plano que é o CPTED. Esse conceito de olhos na rua, para mim, é uma coisa que pesa bastante, porque são informações importantíssimas. Nós vamos a indústrias, por exemplo, vamos a grandes condomínios. Às vezes o cara que faz a rondinha à noite, na madrugada, tem uma informação maravilhosa que nunca ninguém ouve. Se a gente prestar atenção, pode ser uma grande solução para a gente poder fechar uma barreira, eliminar um risco que está nascendo, que pode acontecer, diminuir demais uma vulnerabilidade, porque esses olhos da rua nos trazem informações importantíssimas. Posso complementar o que você está Sempre, dizendo, João, claro, por favor? Que você trouxe uma informação muito importante, assim, só para contextualizar. O
O João está falando de um livro que é da Jane Jacobs, que chama Vida e Morte nas Grandes Cidades, que é um clássico do urbanismo. Ela não é uma urbanista, ela é uma jornalista, mas Ativista, é uma ativista. fortíssima na época, 1960, uma exatamente. mulher, era um negócio destacável. Exatamente. E ela traz esse conceito que o João está falando de trazer o que depois a gente transformou no CPTED, foi trazer, incorporando em algum dos princípios, seja da vigilância natural, e o que são, só para a gente dar um passo atrás e até entender tudo isso que o João estava trazendo para a gente. O CPTED, ele tem princípios de aplicação. Ele começa com 4 princípios, e a gente tem ali a vigilância natural, o reforço territorial, o controle de acesso natural e a manutenção. Esses são os 4 princípios que estão na primeira geração do CPTED. A primeira geração traz esses conceitos. Estão muito voltados a trazer uma estrutura de segurança um pouco mais física. Na segunda geração, a gente começa a trazer a participação comunitária, que é o que o João estava dizendo desses olhos na rua. Essa participação, a gente passa a ouvir o outro, porque tinha uma crítica nos anos 70, 80, quando os Estados Unidos, em Nova York, se faziam muitos conjuntos habitacionais e não se ouvia o que as pessoas tinham. A Jane Jacobs fala muito disso no livro dela, de falar assim, de que se criar soluções sem ouvir o usuário. O que eles chamam, às vezes, que até a Macarena, né, a diretora, a presidente da ICA e a instrutora credenciada que dá os cursos do CPTED, ela fala muito do esperto nativo, do nativo. O cara lá, a gente vai fazer uma solução de segurança para um lugar, não é que o morador vai saber a solução, vai saber que câmera colocar, que implemento a gente vai implantar naquele lugar. Ele talvez não vai saber isso, mas ele vai saber, não, olha, mas ó, você está preocupado com aquilo ali, mas naquele ponto ali fica um monte de gente usando droga, ou fica, o pessoal pula o muro ali, enfim, ele tem a vivência daquilo. Então isso a gente traz na segunda geração, trazendo essa participação comunitária, que entra isso como um 5º princípio. E a terceira geração, onde a gente está migrando agora, vai muito do que o João está falando aí, a gente está buscando agora uma integração com a resiliência urbana, com a qualidade de vida, com a participação mais ativa, mas pensando em outros viés. A gente, né, eu digo, o estudo disso, partindo dos princípios da ICA, a gente está numa fase de uma segunda geração que está migrando para essa terceira geração que tenta englobar essa questão de resiliência urbana, de cuidado com outros aspectos relacionados à sustentabilidade. Também ele vai tá abarcando um pouco mais de coisa, mas é só isso, assim, só para a gente contextualizar esse lance dos princípios que são importantes para a gente entender como que a gente implanta essas soluções. Legal. O mais completo que isso, né? Não tem como completar. Acho que eu vou explicar por cima o que é CPTED e aí a gente começa a... O que o João falou dessas gerações é uma metodologia que ela vem se reciclando, né? E nessa última parte ela está olhando mais esse conceito social também, né? E isso comprova o que o Daniel começou falando, que não é só arquitetura, porque, né, senão seria uma guarita blindada, seria CPTED, né? Mas envolve toda a comunidade. Quando eu saí do Exército, eu fui trabalhar numa empresa de elevadores. Eu estava formando em engenharia e tinha um senhor lá de 80 anos, na época tinha assessorista, que ele falava que a pessoa que mais entendia de elevador não era o presidente da Atlas, era a pessoa assessorista, porque ela sabia se tinha um ruído diferente no elevador. E é isso, quando o João traz isso de olhar, e o Daniel também, do nativo esperto, é isso, a pessoa que está lá. Tem um conjunto habitacional na Índia que é o exemplo de como não se fazer. Na Índia tem um problema habitacional gigante, o governo separou um território gigante lá e construiu um monte de casas, que hoje virou uma cidade abandonada. Só que as pessoas que desenharam essas casas para as pessoas saírem da favela esqueceram da religião da casta X lá que ia morar e não colocaram os ambientes onde as pessoas iam ter lá o seu altar, os santos deuses Shiva. Eu não conheço muito da... Eles têm 1000. Então as pessoas abandonaram e preferiram voltar para a beira do rio lá, né? E voltar a morar na favela do que naquela casa, porque elas não era funcional para elas. A casa ok e tal, mas
como é que ela ia fazer para ter a participação lá religiosa dela? Então, a pessoa não vai entender de segurança ou não vai entender de arquitetura, mas ela vai saber melhor do que qualquer especialista qual que é as necessidades dela. E o CPTED, ele tenta pegar isso tudo de uma forma, como o Daniel falou, estruturada, científica. Então ele tem que entender da geografia do local, começando assim, né? Da geopolítica, porque você tem que entender as mudanças, e Sociedade. ser um grande ouvinte, Isso. porque você tem que entender as dores de quem está lá, né? Ser um grande ouvinte num ponto que me chama muita atenção, é um dos destaques que, para mim, eu gosto demais de comentar, que faz parte dos passos da metodologia de aplicação, você ouvir crianças. É um capítulo chamado Nuvem dos Sonhos, né? Onde você propõe para crianças, dá um papel em branco e lápis, para que eles desenhem o que você gostaria que fosse isso aqui. E tem formas de analisar o desenho. E nessas formas de analisar, traz muita informação da inocência dessa criança, que percebe às vezes coisas que a gente não percebe. Seja de bem-estar, de forma de vida, algum receio que ela tem, mágoa pessoal. No desenho isso aí aparece com as formas, os 7 passos para poder avaliar esse desenho. Quer dizer, tem que ser ouvido realmente, tem que entender a sociedade, entender essas dores, para diante das dores nós, técnicos, propomos as alternativas que vai aliviar, atenuar ou eliminar essa dor. Não adianta eu chegar lá de meia hora de observação, sei tudo. Eu costumo ouvir vigilantes da noite, da madrugada, porque ele sabe que horas que baixa a madrugada, que câmera que eu vou pôr, qual é a iluminação. Se eu chegar lá por uma qualquer, vai furar o negócio. Então é importante ouvir demais. Entra até nessa parte de psicossocial, não só a sociedade, mas o psicossocial. Falar com as pessoas, entender as pessoas, avaliar algumas questões de ambiente, de sociedade, para justamente trazer esse tipo de tarefa. A arquitetura tem uma linha que se chama neurociência, achei muito interessante, uma vez participei de um evento que pude entender, aprender um pouquinho mais sobre isso aqui, que justamente acho que é essa neurociência voltada para fora. Não só quando você entra no ambiente, se sente bem no ambiente. Uma coisa que me marca muito é o perfume de uma marca de coisas para criança, que toda loja tem. Você entra e se sente bem com aquele cheirinho, que é desde meus filhos que são já quase adultos, não adultos, já 36, 34, para mim, são meus bebês são adultos. Quando eles eram criancinha, eu comprava nessa loja e o cheiro fica na memória até hoje. Então, isso que está dentro, mas essa percepção, a busca dessa percepção do bem-estar, precisaria ser trazido para fora também, utilizado. E acho que é um pouco disso que um conceito CPTED nos estimula a buscar. E que é uma coisa bem difícil nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje não, acho que a humanidade tem dificuldade de ouvir, né? A gente tem primeiro que a gente tem muita gente que sofre uma soberba de achar que sabe tudo e não precisa de nenhuma opinião de ninguém, e isso já é um problema. Mas a escuta ativa é um desafio, né, na verdade? Porque mesmo que a gente entenda ainda a importância, a gente ainda tende a chegar num lugar, já tá com a solução, entender, não, isso aqui. Então isso, pelo menos para mim, eu digo por mim, eu sempre faço eu tenho que me desafiar e me forçar a lembrar, peraí, vamos ouvir, vamos entender o que tem aqui. E não é só ouvir por ouvir para tentar absorver. E o João citou um exemplo bem interessante, né, da Nuvem dos Sonhos, que é uma metodologia que inclusive foi criada para a Macarena, que num primeiro momento, quando a gente aprendeu ela, eu falei assim, meu Deus do céu, não tem nada a ver isso. Pelo amor de Deus, vou fazer um negócio com criança, fazer um projeto de segurança, não vai fazer sentido nenhum. É óbvio que você vai encontrar coisas que você não vai conseguir tirar nada. É óbvio, como várias coisas, como uma análise, como uma fotografia, como uma filmagem de drone, você pode não conseguir concluir coisas com aquilo. Mas você consegue concluir coisas muito interessantes e você começa a ver perspectivas e pontos de vista diferentes, que às vezes não estão carregados de muito preconceito, e você consegue absorver coisas que você fala, eu não tinha pensado nisso, uma solução. Ou você vê como a pessoa vê a rua, porque o CPTED, muito mais que levar como referência somente os dados criminais, que óbvio que eles são importantes, mas nós aqui como profissionais de segurança sabemos qual é a dificuldade de conseguir dado criminal no Brasil. Até está acessível, mas você fala assim, estatística de roubo, tá, sai lá, um monte. Agora, você consegue segmentar o que é o roubo numa residência, o roubo numa joalheria, o roubo num show, aí você tem que ler 2 milhões de boletim de ocorrência, o que não vai ser possível. Primeiro que você não vai conseguir ter acesso, começam aquelas complicações. Então,
voltando, o CPTED se preocupa com dado científico, com dado numérico de ocorrência. Só que ele se preocupa com uma coisa que também é um ponto-chave para entender o CPTED, que é a percepção de medo, de temor que a pessoa tem, que a sociedade tem. Então, muitas vezes, essas análises, inclusive uma análise da nuvem dos sonhos, está voltada para entender percepções. Exato. Se a pessoa, um monte de criança desenhou ali um monte de monstro na rua, como você vê a rua? Um monte de monstro. Ela está trazendo, ali tudo lógico, dando um exemplo genérico e lógico que precisa de uma análise, mas só para tentar ilustrar que ela está trazendo ali uma percepção de que ela tem medo da rua. E quando a gente tem medo do lugar, a gente vai criando aquele ciclo vicioso problemático, porque a gente tem medo. Se você tem medo, você passa a não frequentar. Uhum. Você passa a não frequentar, aquele lugar passa a ficar não vigiado. Aquele lugar começa a ser usado de uma forma talvez não muito adequada, já que a circulação é baixa de pessoas. E aí, quando você está vendo, você está degradando. Obviamente que não é tão simples assim. Existem milhares de fatores que contribuem para isso. Mas isso é um entendimento, talvez, só ilustrativo da gente entender a importância desses vários aspectos, dessa nuance aí de ter questões voltadas à percepção e não só a É que dados. o medo, acho que está além do risco, né? Sim. Porque você pode fazer uma análise de risco e identificar que ele não tem risco, mas o medo ele pode permanecer, Uhum. né? Numa situação dessa. Meu amigo, eu sei que você é, bom, cara da aviação, né? Tá. Então, eu sei que você tem só essa perfume, só esse marketing aí, só essa casca de falar, não manjo nada. Mas eu não sei o que você Mas apetece. imaginando que você não manjasse nada, Tá. ficou respondido pra ti? Tu entendeu? Vamos lá, eu entendi o que é CPTED, mas agora minha próxima pergunta é, vocês conseguem me trazer algum exemplo de aplicação disso? Pode ser de algum case de sucesso que talvez todo mundo saiba o que é, ou em alguma indústria, como shopping, ou um condomínio, ou aeroporto, quem sabe? Eu né? vou dar um exemplo, se vocês me permitem Claro. começar, Não. muito rápido para passar pro João. O que o João faz, para mim, é um exemplo ali de uma aplicação de CPTED. Eu vejo mensalmente, ao menos, né, não sei semanalmente, porque eu não fico stalkeando ele, mas mensalmente eu vejo ele postar que está na reunião dos consegues. Tá. Não deixa de ser um desses pilares que a gente falou, que é o pilar ali de você estar ouvinte, né, do esperto nativo. Eu acho que esse é um exemplo, obviamente, muito superficial, corriqueiro, mas... e aí eu passo para o João explicar melhor. Passou a o que bola ele para faz você. lá. Obrigado. Ele deu o exemplo no seu lugar e mandou você explicar, João. Explicou nada, João. Me explica, por favor. Quero pedir uma licença para talvez esclarecer o termo aqui, logo no começo, quando eu comecei a lidar com a língua espanhola, o esperto, né, o termo esperto é experiência, não é o que nós, né, identificamos como esperto. É o esperto que nasceu, o experiente que nasceu no local. Uhum. A gente também tem em português ali a palavra esperto, É que ela foi- de expert. Expertise. É que a né? gente usa, não usa, Não que com caiu X, em- a gente usa com em S. mas a gente tem com X, que Exato. caiu em desuso. Mas Você tá vendo, ô, Jefferson? Além de CPTED, a gente tem linguistas aqui. Os caras Tudo. é outro nível. cara. Não, Outro- agora- Ainda bem que você veio de paletó Antes, hoje. antes de abrir, eu começo a conversar, ele sabe história de cada coisa, cara. E ele puxa o termo. Não, por que você não sabe? Porque em 1732, na Europa, não sei o quê, ele começa a puxar uns termos, Isso é futebol. mas ele fala, não consegue dormir, ele fica pesquisando. Mas vamos lá, João. Um exemplo que eu vejo, assim, que não foi exatamente da aplicação do CPTED, mas conceitos foram adotados, que eu, às vezes, vou ao local por conta de uma conta em banco que eu ainda tenho há muito tempo, na Praça da Sé, que era um local, assim, não dava para frequentar, muito mais à noite. E hoje ele está com um quadro completamente diferente. Então, ações foram feitas na cidade, no bairro, não dentro de um limite, dentro do muro, mas ações foram feitas ali que voltou a ser o que era, um ponto turístico que atrai turistas que podem ir lá, não tem cheiro, não tem odor, não tem moradores indevidamente, foram readequados, remanejados, nada na base da violência, mas tudo com planos que foram feitos e trouxe a vida
para o local. Você vê alguns bairros acontecendo esse tipo de coisa. Eu tive a oportunidade de poder participar, na época que a gente estava fazendo o nosso curso CPTED, em aplicar como estudo, como TCC nosso, num condomínio, numa cidade do interior. Eu frequentava bastante esse local, justamente para isso. E lá fizemos toda a trilogia, toda a metodologia aplicada, e algumas questões que foram alteradas do ponto de vista de convívio social, trouxe uma nova cara. Pessoas que moravam há muito tempo, que se conheciam na reunião de assembleia uma vez por ano, que passaram a conviver num ambiente de convivência idealizado pelas crianças, dado a ideia pelas crianças, eles transformaram o ambiente naquilo lá. Outra preocupação era de que qualquer um entrava, mudou-se então um conceito de territorialidade, né, do controle de acesso, não natural, mas o controle de acesso visível estruturado, e essas convivências todas começaram a dar uma nova situação. Não frequento mais esse local. Mantive alguns amigos que de vez em quando a gente troca mensagens, vou visitar de vez em quando. Houve valorização imobiliária. Não só do preço da casa, do lote, do aluguel que se faz lá, houve essa modificação como resultado de todo esse esforço da micro-sociedade vivendo naquele local que entendeu essa questão de convivência. Então, existem sim situações que a gente pode ver, ela não foi aplicada como CPTED, mas alguns conceitos que abrangem essa questão. Imagina se a gente consegue aplicar tudo isso bem estruturado, de uma maneira bem colocada. Então, é possível. Como você citou, como eu frequento essas reuniões de CONSEG, parte por ser voluntário, parte por força do trabalho, representando clientes, a gente ouve essas dores o tempo todo. E eu acho muito interessante a sociedade o seguinte, as pessoas têm sensações, né? A gente vê que índices de criminalidade estão baixando, mas a sensação das pessoas ainda não está tendo efeito. Mas toda vez que as pessoas são chamadas a trabalhar em conjunto, a frase que a gente ouve é: alguém tem que dar um jeito, e eu convido, vamos ser esse alguém? Não dá, não tenho tempo, não posso. Alguém tem que fazer alguma coisa, a gente terceiriza esse cuidado sem participar. E a participação é pura e simples, de uma informação precisa. Deixa eu ilustrar. A gente vê em grupo de WhatsApp. Suspeito na minha rua. Como é que no WhatsApp eu vou saber, a polícia vai saber, mesmo participando do grupo, que rua que é, que tipo de suspeito que é? Chego lá, vou olhar para qualquer um, todo mundo é suspeito ou ninguém é suspeito. Então a ideia foi de padronizar, num desses ambientes, padronizar a informação, através de um aplicativo apropriado para isso, que a pessoa é praticamente obrigada intuitivamente a dar informação. Posso colocar uma foto, posso colocar um filme, ajudando como cidadão, como munícipe, a autoridade policial a me proteger. Uma mão lavando a outra, porque fala, suspeito. E aí? Tá de moto, tá de carro, tá a pé, são 15, são 2, um só, não tenho mais nenhuma informação. Essa tratativa da informação da sociedade é um meio, é uma educação, uma reeducação, uma orientação, né, precisa, dando um azimuth, né, um termo que a gente conhece, dando um azimuth preciso para que eu, como cidadão, me discipline a reclamar e a autoridade possa ter melhor informação para poder atuar preventivamente ou até de maneira investigativa. Então, a mudança de bairros, de conceito, para mim são fundamentais, onde eu vejo assim, com muito interesse essa terceira geração que mexe com a sociedade, tem que mexer com a sociedade, chamá-los a participar. Nós temos uma grande força, né? A gente não percebeu ainda, mas tem a sociedade tem uma alguma grande força. Você deu o exemplo lá da Sé, e realmente eu estava num evento uma vez, o subprefeito, né, da Sé, ele estava apresentando as realizações ali, e lógico, não cabe só ele fazer, porque os vizinhos têm que fazer também, senão você só transfere o problema, né? Tem que ser algo um pouco mais além. Tem alguma cidade hoje no Brasil que pode ser utilizada como case de aplicação do CPTED, como, sei lá, acho que vai cair dentro do Smart City, vamos colocar assim, né? Eu queria, assim, eu acho que o conceito aqui, a aplicação, principalmente governamental, ainda é muito restrita no Brasil. Tá bom. A gente tem em Brasília um trabalho sendo desenvolvido por um coronel da Polícia Militar, que eu não sei se ele está na reserva, está na ativa,
mas que ele vem trazendo, ele vai até palestrar agora no Congresso Mundial da ICA na Califórnia. Ele é um cara bem atuante nisso, mas não diria que Brasília é um exemplo de CPTED, longe disso, está bem longe de ser um exemplo de CPTED, é uma arquitetura, um urbanismo moderno, um pouco diferente, que na verdade mais segrega do que cria participação comunitária. Tem antes de eu queria dar um exemplo de aplicação do CPTED, só para a gente sair um pouco essa questão muito urbana e achar assim, não, pô, o CPTED então só serve para secretário de segurança, não, ele serve para, lógico que soluções no entorno de condomínios, de moradias, elas são de interesse de todos, não só do interesse do público, como do interesse privado. Mas, antes de dar esse exemplo, só falar de uma cidade que eu acho que flerta melhor, embora não conceitualmente foi concebida dessa forma, mas eu acho que Curitiba ela tem um desenho com algumas soluções urbanísticas que podem ser associadas aos princípios, a conceitos do CPTED, mas ela não foi concebida, eu desconheço, não sei se alguém conhece, alguma cidade que tenha passado por intervenções CPTED de forma estruturada. A gente teve algum outro exemplo no Nordeste, tem uma coisinha assim, mas também são coisas muito pontuais. A gente não tem... Eu acho que existe um problema, sem querer entrar em questões políticas, mas a gente tem um problema que é sabido por todos, que a gente faz muito mais política de governo do que de Estado, né? A gente tem esse problema no Brasil. Então, quando a gente lida só com o governo e não com uma proposta de longo prazo, às vezes fica muito difícil para dar resultado. Porque a aplicação CPTED ela não é assim, não é simplesmente botei uma câmera, botei sei lá, mudei a iluminação e aí amanhã está resolvido. Não. Uma questão de cultura. São processos que demandam tempo, demandam uma análise prévia, depois de alguns anos uma análise de novo para ver se deu o resultado. Então não é assim, as pessoas gostam de soluções imediatas, só que elas nem sempre funcionam, nem sempre existem. Mas dando um exemplo, acho que só para trazer para uma realidade mais privada, assim, mais corporativa, vamos dizer assim, porque às vezes eu vivi muito esse dilema quando eu comecei a estudar o CPTED, apesar de eu gostar de segurança urbana muito, mas eu me vi às vezes voltar e falar, mas será que eu vou conseguir aplicar isso numa realidade de uma empresa, dentro de uma corporação e tal? E você consegue, primeiro, pelo que eu disse, que a gente vive em ambientes urbanos, então tudo que a gente melhora da segurança, vamos dizer assim, urbana daquele entorno, você está melhorando a sua segurança interna. Mas você imagina, assim, é um contrassenso muitas vezes. Eu já fui questionado muitas vezes para as pessoas não entenderem. Você tem uma joalheria, uma loja que tem itens de alto valor, que fica vamos supor, numa Oscar Freire da vida, uma rua de fluxo de luxo, uma rua de fluxo de comércio ali. O pessoal acha que quando você fecha tudo, você vai guardar as coisas no cofre, obviamente, você está lidando com joias, você não vai deixar nenhuma vitrine, porque você não está, eu acho que nem na Dinamarca você está deixando, mas aqui muito menos. Mas as pessoas acham assim, mas você vai deixar toda a loja envidraçada, com a luz acesa, à noite, que todo mundo vê tudo lá dentro? Aí você fala, é para deixar assim. Mas não é melhor fechar as cortinas, deixar tudo isso? Não, é para deixar assim. Por quê? Isso é um princípio, é o primeiro princípio do CPTED, é a vigilância natural. A vigilância natural parte do princípio que você tem... Todos são vigias naturais. Ou seja, as pessoas naturalmente vão estar vigiando o teu patrimônio. Se eu estou com aquela loja, que é toda de vidro, com todas as cortinas fechadas, se alguém acessou aquele interior, ele vai ficar ali tranquilamente, o tempo que aquilo ficar fechado, fazendo o que ele quiser ali dentro, sem chamar a atenção de ninguém. Ao ponto que eu tenho isso, essas janelas todas abertas, e todo mundo que passa na rua está olhando ali dentro, pode ser que passe um, olhe, vê um cara lá dentro e fala, não deve ser nada. Pode ser que passe dois, olhem também, não deve ser nada. Mas pode passar um ali e falar, estranho, loja fechada, um monte de cara ali dentro mexendo nas coisas. Eu vou chamar a polícia. E aí, funcionou a vigilância natural. Porque a pessoa, naturalmente, que não é um vigia, vamos dizer assim, instituído, ele olhou aquilo e falou, pô, tem uma coisa estranha nisso. E quando a gente valoriza esse tipo de solução, a gente já está melhorando a segurança do ambiente. Porque não tem a dúvida. Vai ter um alarme lá dentro. Vamos supor que tudo deu errado, o cara entrou lá, ninguém percebeu. Mas alguém passou na rua, olhou e viu.
E aí a gente entra num outro exemplo que é um clássico para vocês aqui dos condomínios, vocês já devem ter ouvido isso 1000 vezes, e esse dá briga, esse dá sempre briga, que é guarita tem que ser insufilmada ou transparente. Ela é opaca ou... Meu Deus, isso é briga certa. E eu vou falar uma coisa aqui. Eu acho que não tem uma solução certa. Acho que a solução certa de acordo com a análise que foi feita. Eu tendo sempre nessas discussões, principalmente no meu condomínio, né? Porque eu não labuto como eles em condomínios dos outros para propor soluções, eu vivo brigando. No meu condomínio não tem insufilme, tá tudo aberto, tudo branco, assim, todo vidro. E é uma luta, porque todo mundo fala, é louco, isso é um absurdo. E assim, sempre quando alguém fala que é um absurdo, eu peço para que a pessoa me explique o porquê do que é um absurdo. Aí a pessoa não consegue ter uma explicação, porque ela parte do senso comum que diz, insufilma, que está seguro. Eu acho que pode existir um cenário, eu já tive inclusive uma planta da empresa que eu trabalho, em que a gente insufilmava a guarita, porque a gente tinha uma força de reação, ficava dentro dessa guarita, tinha gente armada, tinha um processo. Aí você fala, faz sentido eu deixar essa informação... Não é todo o público que precisa ver, né? Nesse caso. Agora, você está numa portaria, que tem um porteirinho sentado ali, o que ela está... Isso é a minha opinião. E eu não estou dizendo que ela está certa, tá? Eu até estou com medo de falar, porque tem os dois especialistas aqui. Mas, a depender, pelo menos no meu contexto que eu vejo, às vezes eu deixar aquele porteiro visível, para que eu o veja, ele me veja, para eu entender o que está acontecendo, eu fico muito mais confortável de entrar no meu condomínio do que eu deixar aquilo lá tudo preto. Eu não sei se eu entrei, o cara está rendido, eu dei o primeiro passo, o cara vai me render. E também isso não significa, então quer dizer que se o cara ficar escondido, ele não vai te render. Vai. E assim, você sempre vai ter milhares de possibilidades aí nessa história. Mas eu não sei se vocês já enfrentaram muitas brigas e qual a opinião de vocês sobre isso, mas eu só dei esse exemplo da transparência de uma loja, que é importante, e lembrei desse dilema dos condomínios aí, que sempre é um lugar de briga. Eu vou usar um exemplo público, usando o exemplo do Daniel, que aconteceu aqui na Paulista com a 13 de maio, um condomínio empresarial, que no térreo, então você não precisava acessar o condomínio para acessar uma loja de rua, que era uma agência bancária da Caixa Econômica Federal. Isso dá para falar porque saiu em todos os jornais. E era uma agência, uma agência cofre da Caixa. Então, aqueles caras tipo Jefferson, que tem muito dinheiro, tem um cofre lá. O pessoal, na sexta-feira, 18 horas, encostou uma van em frente a essa agência. Tem os vídeos circulando, saiu isso no G1, mas desceu. E aí que tá. Todo mundo deveria achar estranho, porque o pessoal estava usando todo IPI, colete novinho. Peão não usa todos os IPI, bota, capacete. Montaram uma mesa na calçada com uma planta e colocaram tapumes na frente da... Cortaram a energia da loja, então disparou na central do banco, mas foram checar, o cara do condomínio falou assim, tô fazendo obra aí. Tá tudo ok. Os caras passaram o fim de semana inteiro esvaziando os cofres. E o banco foi saber muito tempo depois. Porque aí é quando você ia lá e reclamar, meu cofre foi arrombado. Aí as pessoas começaram a reclamar. Tanto é que esse roubo foi a público meses depois que aconteceu. É a vigilância natural. É o esperto nativo, né? Se você... Se o cara do condomínio ali, comercial, se ele se sente parte daquele condomínio, né? Ele vai falar, estranho isso aqui. A loja tá sempre com luz. Mas tem obra, mas eles não colocaram nenhum aviso que ia ter obra. E ia chamar a polícia, sei lá, ia chamar a administração do condomínio, ia chamar alguém. Agora, quando você fecha tudo... Eu não sei se vocês acompanharam mas eu achei muito curioso. Você contando, eu lembrei desse caso. Eu lembrei porque quando não foi divulgado, o responsável da segurança falou, eu recebi ordem para não divulgar, para não chamar a atenção dos outros clientes, né? Algo assim. Agora eu consegui entender mais sobre o CPTED, até porque se alguém me perguntasse sobre o CPTED, eu ia falar, você sabe o prédio do Itaú que tem na Conceição?
Eu ia falar daquela piscina que tem lá na frente, são barreiras que podem atrapalhar. Só que é muito mais além do que só a infraestrutura que foi colocado, né? Então, acho que Obrigado, viu, Kaiser, pela sua felicidade. Agora, vocês trouxeram o caso do mundo corporativo, do condomínio, de uma cidade, mas eu, Jefferson, moro na periferia, né? Então eu tenho comércio local, tenho residências locais, etc. Como que eu posso, não pensando numa forma só como bairro, porque eu não tenho força do bairro, mas eu pensando em querer ajudar, usar na minha casa, usar na casa do meu vizinho, ou em algum comércio local, dar alguma sugestão de melhoria. Como que o CPTED pode ser utilizado também em locais de baixa renda? Jefferson, eu penso o seguinte, são pessoas. Tá. Não importa a renda, são pessoas. E somos um ser gregário. Né? Naturalmente, somos gregários. Gostamos de comunidade, de estar juntos, de conviver, etc. Eu acho que isso precisa ser despertado. Precisa ser... Em 1996, fiz um curso fora e tinha um termo que eles usavam que é one get one. Eu falar com o meu vizinho da direita, se eu moro em casa, meu vizinho da direita, da esquerda, da frente, e eles se multiplicarem, né? Para que a gente possa formar uma situação dessa. Vou dar um exemplo. Eu mudei recentemente, tem 1 ano e pouco, saí de apartamento e fui para casa. Uma ideia da minha mulher. Nós pegamos um bolinho de laranja, feito na loja do bolo da vovó, e eu fui nos vizinhos com um cartãozinho meu, um cartãozinho dela, tudo bem? Mudamos agora para essa casa aqui. Viramos simpáticos. E hoje eu tenho isso. Então vai entregar lá o Mercado Livre, eu não estou em casa, o cara do pet shop na frente recebe, várias vezes ele recebe para mim, várias vezes. Então existe essa convivência que é despertada no seio das pessoas. Eu vejo, inclusive, que bairros mais afastados, de menor poder aquisitivo, tem muito mais união do que os bairros de maior projeção financeira. Tem lugar que o pessoal não sabe nem quem é o vizinho, né? Exatamente. Então isso parte de qualquer sociedade, não importa se é um bairro de classe altíssima, um bairro de classe baixa, o convívio é fundamental porque são os olhos da rua. Né? Esse convívio vai trazer algumas informações, uns mais exagerados ou não, que a gente pode fazer o filtro, equilibrar, para começar a adotar situações como essa. Uma vez uma rua, um local de periferia, uma praça que está ali sem nada, mal utilizada, se ela for ocupada, socialmente falando, está limpinha, está iluminada, começa a frequentar, tem brinquedos, leva as mães, as crianças, à noite o futebol, está ocupada pela sociedade local, já é um item de proteção, de prevenção do crime através do desenho urbanístico. Agora, o espaço que está ali abandonado, sem iluminação, sujo, mato crescendo, joga lixo, vai ser mal ocupado, vai virar um terreno baldio. Então, não importa a classe, penso eu, é a sociedade, são pessoas que vivem em sociedades com diferenças, mas têm o mesmo conceito social, Perfeito. ser gregário. Eu acho assim, primeiro que o CPTED é muito democrático, eu concordo com tudo que o João disse. O CPTED é uma solução democrática, ela é uma solução que muitas vezes ela não vai depender do investimento financeiro. É óbvio, você está falando, eu quero fazer uma cidade inteligente, pautada. Não, aí é uma coisa. Eu quero... Mas sim, princípios, o que é importante é entender o princípio. Assim. Vigilância natural. Você faz sem precisar de nenhuma solução. Você vai precisar de integração. E aí a participação comunitária que está num desses princípios da segunda geração, é isso, as pessoas se envolverem nisso. Você está ali, não custa nada isso. É óbvio que você fala assim, então Daniel, dá um exemplo aí no, sei lá, Complexo do Alemão, no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, como você vai implantar o CPTED lá? Sim. Não vai ser não vai ser possível num primeiro momento, porque é um ambiente que você precisa de uma solução... Talvez lá já está funcionando. Não, o crime não está rolando lá dentro. Pois é. Eles se protegem. Então, assim, a gente só precisa entender para não parecer. Às vezes a pessoa fala, então, dá uma solução desse negócio, é bom lá para Cracolândia. Calma. Cracolândia é um problema de saúde pública misturado com um problema de segurança pública. Então, assim, se a gente pensar nesses extremos, fica às vezes difícil até qualquer solução, né? Se não for uma solução
participativa com muitos entes assim, da sociedade e do poder público. Mas voltando a uma região que não tem muito recurso, você vai fazer vigilância natural de graça. Participação comunitária é de graça. Reforço territorial nada mais é que mostrar que você é dono daquele espaço. É de graça também. Controle de acesso natural é simplesmente se mostrar que os caminhos, as entradas, as saídas, são aquelas e reforçar isso perante as pessoas para que elas não desviem da sua conduta e do teu processo ali dentro. Manutenção é cuidar do ambiente. Sim. É cuidar. É o que o João falou, é a pracinha. Se você deixar a paciência jogar entulho de lixo lá, aí você vai estar desviando o uso teleológico, né? Pensando filosoficamente. Quando a gente começa a distorcer o uso fim daquilo para outras coisas, você vai começando a criar distorções. E é uma crítica, inclusive, eu faço. Muita gente fala mal da arquitetura, que algumas pessoas chamam de arquitetura hostil, outras de arquitetura defensiva, mas muitas vezes soluções de arquitetura defensiva para preservar o uso daquele espaço da maneira correta evitam uma coisa que depois no futuro vira um problema maior, que é o efeito fortaleza. Eu não estou desviando muito do assunto, mas eu vou voltar, mas só para, já que eu abri essa saída aqui, só para explicar, eu vou dar um exemplo claro. Na minha rua onde eu moro, na avenida que eu moro, eu tinha 3 comércios. E esses comércios, assim, eu estou falando da Avenida Angélica com a Higienópolis. Lugar bom. Tinha 3 comércios, tudo bonitinho, 2 agências do Itaú e uma loja de utilidades. E elas começaram a ser usadas como abrigo para moradores de rua. E nada contra o morador de rua, pelo contrário, eu tenho misericórdia, compaixão e entendo que a gente precisa dar uma solução para isso. Mas a solução não é fazer, não põe nada aqui porque ele precisa dormir aqui. Não, a solução é botar ele para dormir onde ele num lugar digno, num abrigo. É isso, não é assim, não vou pôr essa pedra aqui, porque, coitado, ele vai dormir com as costas na pedra. Não é, ele não tem que dormir com as costas no chão. E não é porque, eu sou... Não, é porque eu quero... Ele tem que dormir numa cama, entende? Mas eu estou dizendo porque não se tomou cuidado com isso, não se deu o uso teleológico, né, o uso fim daquilo, foi começar a distorcer. O que acontece? As pessoas começam a usar de recursos de segurança sem tomar o cuidado devido. Você passar lá hoje, você vai ver grade e concertina em cima de tudo. Então você criou um efeito fortaleza. Você tirou o morador de rua com uma solução muito pior e que não é só uma solução arquitetônica que não fez mais ele ficar confortável ali. Você tirou ele e você criou uma sensação de medo. Você traz aquele medo, porque quem anda na rua fala, olha esse pedaço da rua aqui. Só arame, concertina e grade numa esquina. Você fala assim, e não tinha nada disso. Era tudo bonitinho, aberto. O que você tinha que fazer é às vezes, criar alguma solução que tornasse desconfortável aquele ambiente para aquele uso, que não era o uso fim daquilo, criar, em contrapartida, uma condição de acolhimento para aquela pessoa, que aí envolve o poder público, que não é fácil, eu não acho que é fácil, que é a solução fácil. Eu acho que não é fácil, né? Mas isso você evitaria criar um problema que você criou depois, você não usou uma solução. Então, voltando, eu acho que, só quis explicar isso que eu comecei a me desviar, eu tenho esse problema, eu começo a falar de várias frentes ao mesmo tempo, eu começo a me enrolar. Mas voltando, eu acho que o CPTED ele é aplicável a qualquer realidade. Qualquer realidade. Basta ter um profissional que entenda do assunto, que saiba aplicar, e você ter gente disposta a participar daquilo. Aí pode ser condomínio de luxo, lojinha pequenininha, lojinha grande, joalheria, empresa, tudo tem espaço para que se aplique o princípio e se desenvolva uma segurança mais efetiva no lugar. Assim. Eu tenho um exemplo interessante para falar sobre isso envolvendo de pessoas. Aprendi numa dos cursos que eu fiz da escola espanhola, que eles chamavam de seguridade a custo zero, que é aproveitar o que você tem hoje em dia. Eu pratico um pouco dessa situação, que é o seguinte, mesmo gerenciando serviços de segurança patrimonial, nós organizamos programas onde chamamos as pessoas de limpeza e conservação, jardinagem, estacionamento, para participarem de alguns encontros, de workshop,
falando para eles como se protegerem como cidadãos, nas suas residências, nas suas casas, trazendo um conceito de prevenção, não dica de ser uma prevenção, e que se ele puder ajudar internamente também nós conseguimos. Para isso eu capacito também o pessoal da segurança a ser simpático e ser receptivo a essas pessoas, porque eles possam não ser, segurança é o sisudo, o grandão, cara feia, que luta, que atira, mas o cara que acolhe também. E a gente passa a ter informações precisas a custo zero de pessoas que estão ali. Imagina a tia da limpeza, já viram reunião política? Eles estão numa sala, num ambiente fechado, não entra celular, não entra ninguém, mas a tia do café vai lá servir. E ela ouve informações, então ela tem dados para nos passar. Ela sabe dizer, olha, aquele cara está entrando todo dia pelo muro ali tem uma abertura no muro, a tia da limpeza, o cara da jardinagem, achei alguma coisa aqui. Para que ele fala? Então, envolver essas pessoas dentro do nosso dia a dia traz essas informações, que é o envolvimento, olhos da rua, é abraçar as pessoas, não com a questão da segurança, que tem esse estigma, né, de ser violência, aqui, todo mundo oriundo das Forças Armadas, mas, pô, não se usa, ninguém vai ali para a guerra. Sim. Eu quero buscar a paz, né? Então, mas é preciso que a gente envolva as pessoas, atraia as pessoas para esse tipo de cuidado, mudando alguns conceitos muito simples, coisas realmente muito simples. E entender o que se passa na rua, saber que o meu vizinho... Não é o costume ele deixar o carro na rua até meia-noite. Estou vendo que o carro está na rua até meia-noite, por que não? Ô, vizinho, tudo bem? O carro está na rua. Isso é vigilância natural. Você pratica essa situação, torna um ambiente controlável de alguma forma, a custo zero, de maneira simpática e agradável. A gente não percebeu isso ainda. A gente tem muito ainda conflito dentro de um prédio onde o teto é comum, tem pessoas que não se conhecem. Eu acho que o condomínio ele chama muita atenção por causa disso, né? Condomínio não tem não é um grupo empresarial. São vários donos. Só tem CEO. Só tem CEO. Né? Então só tem cacique. Só, tem então é muito difícil. É muito difícil qualquer coisa, né? Por isso que tem muita abertura para um profissional, pros consultores, né? Porque não tem um cara lá dentro para fazer isso. Então é melhor trazer um cara de fora, me fala uma vez que tem que ser feito e vamos fazer. Você falou desse caso de abordagem, eu me lembrei que a minha primeira experiência na segurança, né? Foi... A gente estava até falando sobre isso, foi na Etna, né? Na loja Varejo, e o meu gestor... É bom falar de empresa que não existe mais, né? Que não... né? Que fica todo mundo, não, uma empresa varejo. Não, na Etna não existe mais. E o meu gestor, eu era muito novo, sem experiência nenhuma de segurança. E aí ele levava a gente para uma sala, enchia da equipe de limpeza. E ele era um cara bem duro, né? Assim, bem militarzão ainda na época, né? E naquele momento ele tirava toda a armadura dele, relaxava e batia papo com eles. Fazia piadinha, conversava e a pessoal ria, se sentia à vontade, e aí ele colocava na mesa, ele falava, olha, eu preciso da ajuda de vocês. Vocês, a partir de agora, ajudam a segurança a identificar o que está acontecendo. E ele levava a gente para elas conhecerem nosso rosto. E falou, ó, esse cara aqui que vai estar lá, então procura ele. E é certeza. Né? Lógico, no dia que acontecia, todo mundo era suspeito. Que eles vinham toda hora trazer alguma coisa. Todo mundo passou a ser suspeito. Mas sempre tinha esse trabalho mútuo das áreas, né? E falando sobre esse trabalho mútuo das áreas, quando a gente fala dessa metodologia, posso colocar dessa forma, né? Metodologia? É uma metodologia. Quem que aplica ela? Existe um departamento, pensando numa empresa, né? É um departamento que é responsável? É um trabalho mútuo entre as áreas? Como que eu posso caracterizar essa responsabilidade? Eu vou abrir o jogo e passo para vocês. Acho que o profissional do CPTED é um maestro. E tem vários especializados em instrumentos diferentes. Ele é um maestro para aplicar metodologia, mas eu preciso de várias áreas para isso. Tá. Vou só organizar, orquestrar essa situação com o maestro. E ele é um profissional da segurança? Ele está dentro da área de segurança ou não? Não cabe a isso. Tá.
Eu acho que eu não tem nem o que complementar do que o João disse, eu acho que ele está corretíssimo. Eu acho que o profissional, ele vai ser de segurança, por mais que ele seja oriundo, por exemplo, da arquitetura. Ah, eu sou um arquiteto. Só que ele teve que estudar criminologia. Então ele passa a ser um cara que vai lidar com segurança. Então, assim, ele pode, vamos dizer assim, não ser um profissional stricto sensu de segurança, mas ele é um cara lato sensu, porque por mais que ele seja um arquiteto, um urbanista, um engenheiro, que fala assim, não, meu negócio é orquestrar, mas ele teve que ter, para ele orquestrar o CPTED, ele precisou entender de teoria racional do crime, de atividades rotineiras, de deslocamento criminal. Ele teve que entender disso, porque senão não faz sentido, ele não consegue aplicar uma metodologia que é para combater ou para diminuir medo, percepção de medo e crime, se ele não entende nada de crime. Então, via de regra, ele pode não ser não pode ser o João, não pode ser eu, pode não ser o cara que é escrito senso assim, da segurança, mas ele é um arquiteto que tem um viés de segurança. Então ele vai ser um profissional de segurança, de alguma forma. Um dos objetivos é baixar a sensação de insegurança. Um dos objetivos claros do CPTED. Então, para isso, eu preciso trabalhar, estudar e entender alguns conceitos de proteção, somando as dores que são trazidas com as soluções que podem trabalhar com essas dores. Legal. De alguma maneira vai precisar olhar para isso. Ou consultar. Eu posso ser um maestro, um engenheiro, um arquiteto, mas vou buscar alguém da área para poder me ajudar. Alguém que toque um instrumento segurança, toque um instrumento iluminação, toque um instrumento assistente social, toque um instrumento liderança comunitária, toque um instrumento o bacano, o engraçado da turma. Vai precisar de instrumentos para juntar essas questões todas e eu vou, como maestro, fazer um que toquem na melodia, no tempo certo, no momento correto de entrar, né, para chegar nesse resultado. Eu penso dessa maneira, vejo dessa maneira. Pessoal, eu acho que O Kaiser falou pouco. todo mundo... Era edição do Kaiser, ele tem o Coringa aqui, o Kaiser, ele aparece do nada. Para você que está acompanhando, eu tenho certeza que você está gostando, assim como eu. Então lembra aí de compartilhar, deixar seu like, seu comentário. Isso vai ajudar a gente. E eu vou fazer aquela pergunta que eu acho que vocês também, agora que conheceu, também quer saber, que é: eu, Jefferson, e os nossos amigos que estão lá em casa, eu quero aprender essa metodologia. Eu quero conhecer mais essa metodologia. Existe curso? Como que eu faço para poder aprender mais? E o que vocês podem trazer disso para a gente que está aqui no Brasil, que talvez não tenha conhecimento para ir buscar lá fora? Eu acho que assim, o conhecimento, ele está disperso na sociedade. Então a gente tem muito conhecimento. Tá. Eu acho que hoje, com acesso à internet, você consegue muito material. É óbvio que o problema, que foi o que eu enfrentei, imagino que o João e o Kaiser também, num dado momento, é que esse conhecimento ele estava disponível, mas não estava estruturado de uma maneira, vamos dizer assim, acadêmica e metodológica para você aplicar Acreditada, né? Acreditada. Então, assim, se o cara quer conhecer, eu acho que, na internet você vai encontrar muita coisa. Se você consegue falar inglês, você vai na Amazon, vai pro CPTED, você vai ter muitos livros em inglês que falam de tudo CPTED, que vão te ajudar muito. Agora, meu inglês não está muito bom, não estou disposto a gastar muito dinheiro e tal. Eu acho que tem alguns livros, tem um coronel da Polícia Militar do Paraná, ele está na reserva, Bondaruk. Isso. Ele é um cara pioneiro, muito mais pioneiro que muitos outros. Tem um coronel no Rio, Coronel Amaro, que também é um pioneiro. Esses dois coronéis, da PM do Rio e da PM do Paraná, são pioneiros no estudo da arquitetura e como ferramenta de segurança, e depois migrando para o CPTED. E o livro do Coronel Amaro é mais difícil de conseguir. Você só vai conseguir contato com ele. Mas do Coronel Bondaruk, eu vou até falar o nome, são 2 livros que você acha na Amazon, e são livros excepcionais. É A Prevenção do Crime através do Desenho Urbano,
Tá na Amazon. Você Que é consegue a comprar. tradução do CPTED, Sim. né? Tradução literária. E Design contra o Crime. Nesse, Isso é ele legal. traz uma questão que vai além da questão só urbanística e arquitetônica. Ele traz questões de design. Você desenvolver produtos, roupas, cadeira, mesa, que te deixem mais seguro. Um exemplo simples, um bolso. Você tem um bolso muito raso, a chance de cair suas coisas, de você ser assaltado, uma bolsa se é desenvolvida com alguma coisa que não prende direito, é mais fácil de você perder. Então, não é tanto de arquitetura, mas é de design, de fazer produtos pensando Legal. em segurança. Esses 2 livros do Coronel são espetaculares, português, acessíveis, fáceis de comprar. Então, dá para você pisar nesse território. Além disso, para se fazer um curso, eu recomendo, exige um investimento considerável para a nossa realidade brasileira, mas os cursos de acreditação da ICA, que são ministrados pela Macarena, que inclusive a gente promoveu um ano passado, a Macarena é presidente da ICA, a gente promoveu um ano passado, são cursos que vão te deixar num outro nível, assim, vão te transportar para um nível metodológico de fundamentação do CPTED. Então eu acho que eles valem muito a pena. Credenciar também o profissional. Deixa o profissional credenciado. Passa a estar credenciado. Então, eu acho que são cursos que exigem um investimento relativamente alto para a nossa realidade, mas que conseguem dar uma credibilidade de conhecimento. E quem sabe aí a gente consiga também alguma coisa mais nacionalizada para as pessoas que querem dar o primeiro passo. Isso ainda está um projeto, mas talvez aí no segundo semestre a gente tenha algumas novidades aí. Beleza. O problema é que tem muita, ao menos é o que eu enfrentei, e é um problema da nossa contemporaneidade, da nossa era, né? Que tem muita informação na internet, e aí tem muita gente que é especialista em você brigar com tubarão, vendendo ali fumaça. Então, esse é um grande problema. Tem especialista em generalidades. Então, é uma palavra que eu não gosto de usar mais, que eu fico ofendido quase, é com essa especialista. Primeiro que eu não me sinto especialista em nada. É que eu não quis corrigir o Jefferson. Eu gosto de estudar. Um estudioso, né? Estudioso. Eternos estudiosos. Então, assim, especialista é muito difícil. O cara, assim, e hoje em dia ela ficou vulgar, essa palavra. Assim como o esperto ficou. Mas vou trazer um outro livro que o Daniel não trouxe, porque você vai falar, pô, mas só militar. Tem uma urbanista da década de 70, 80 lá, brasileira, chamada Teresa Rios Caldeira, que escreveu um livro chamado Cidades dos Muros. Muito bom também. E ela já tinha mergulhado nesse conceito que já tinha surgido lá em Nova York, trouxe e aplicou para São Paulo, tá? Na década de 70, 80. E ainda é super atual, pô, a gente ainda tem o Minhocão. Ela estava discutindo nesse livro o problema do Minhocão. E é uma urbanista, então vai tá num vocabulário menos militar. Mas o segundo livro que o Daniel citou, do designer das coisas, esse coronel, ele, que foi uma sacada muito brilhante, ele pegou, na minha percepção, tá? A teoria do lá, do design universal, e trouxe ela para a segurança. O design universal foi um cara que não era nem de segurança, era um cara que era cadeirante, que ele viu o problema que ele não conseguia entrar nos lugares, e aí ele criou essa teoria de design universal, que você sabe por que o seu shampoo é para cima e o condicionador é para baixo? Você já viu que os tubos têm? Você sabe por quê? Não, por quê, Caio? O cara que é cego, como é que ele vai saber qual que é o shampoo, qual que é o condicionador? Ele sabe através do pote, que é diferente. Então ele trouxe essa ideia do design universal, que serve para universalizar as coisas, e qualquer pessoa, independente das dificuldades dela, conseguiu utilizar o shampoo ali, trouxe para a segurança. É um livro muito bom, e ele trouxe aplicando a metodologia do CPTED, vendo com esses óculos CPTED. É um ótimo livro. Então, o cara quer começar, não tem nenhum curso ainda validado, nenhum nada
correto, assim, pô, vai pro livro do Coronel, depois lê a Teresa, ele vai estar ali no espaço Tupiniquim ainda, e muito bom. E vale lembrar, já que você lembrou dela, só não esquecer o clássico que a gente falou aqui várias vezes, O Mote de Vida nas Grandes Cidades, da Jane Jacob. É um livro que é de urbanismo, mas que você tem muitos insights de segurança. Só que é um livro, vamos dizer assim, não é uma leitura prazerosa para quem não gosta muito de urbanismo. Uma primeira parte do livro é mais fácil, você vai ter muitos insights de segurança ali. Não fala de segurança, mas ela tangencia muito, e ela que foi... ela é fundamento teórico para o CPTED. Mas é um livro que vale a pena, também está disponível, você compra em português e tal. Legal. Você só tem que estar à disposição para ler, porque É está denso. aberto para ouvir uma... Denso. Não é específico. Não são livros que- Ele Não, mas traz uma base, é uma base, mas ele não origem. é o assunto específico. Então o cara tem que estar com a mente aberta. Exatamente. Senão eles vão comprar, pô, o cara falou lá, não vi em nenhum momento falar de CPT. Não Não, citou não vai uma falar. palavra. Nem existia, Sim, nem é isso existia aí. o conceito Entendi. ainda. Mas vale a pena. Eu vou tomar a liberdade, então. Vou deixar na descrição desse vídeo esses livros. Depois vocês me mandam para eu não esquecer. E quero fazer um convite, já que alguma coisa pode vir aí na frente. Eu vou deixar o link do LinkedIn de vocês aqui embaixo, para quem quiser entrar em contato, saber mais, aprender com eles, saber o que eles estão postando por aí, o que eles estão ensinando. Então vocês vão entrar lá, adiciona eles, eu acho que vale a pena. E entra também nas redes sociais do Condotalk, porque com certeza, quando tiver, a gente vai anunciar também. Então pode entrar que vocês vão ficar por dentro. Antes da minha última pergunta, tem algo que eu deixei de falar que é importante a gente trazer? Eu acho que a gente falou de Não, bastante a gente coisa. abrange- Bastante coisa. Fizemos um overview. Se deixar, a gente vai falando aqui até 5 horas de podcast. Não, mas é que eu tenho um time ali na frente e eu tem um sei. cara que fica assim, ó. Eu tô vendo. E aí eu tô fico vendo. chateado. Eu também tô tenso com Não, esse ele cara. é bonzinho, ele é bonzinho. Ele não dá bronca, não. Eu acho que você cortou o João. O João você ia falar alguma coisa? Não. Não? Acho que eu ia falar que nós fizemos uma visão superficial, abrangente, que não dá para se aprofundar, Sim, mas sim. acho que conseguimos contemplar os princípios importantes. do Cara, conceito. verdade, eu acho que esse tema dá pra gente montar uma série, dividir em alguns temas e montar uma série pra fazer algo Uhum. mais abrangente, sabe? Interessante. E aí pode ser até um tema legal para quem pensa em fazer esse curso, ou para quem fala, não, talvez eu não vou investir num curso, mas eu queria saber um pouco mais. Uhum. Eu acho. Acompanhar isso. Vamos conversar, acho que dá pra gente montar alguma coisa bem legal. Eu acho que o pessoal vai gostar. Vamos lá, para a última pergunta. O que a gente pode esperar sobre esse tema, CPTED, como um todo, né? Não estou falando só de vocês, mas parece que é uma metodologia viva, né? Uhum. Ela passa por mudanças de acordo com o que a sociedade vem mudando. O que vocês vê para o futuro? Do meu ponto de vista, um desejo. Eu espero que esse conceito que nós estamos agora estruturando melhor no Brasil possa ser um despertar para uma cultura prevencionista, que nós não temos. Nossa cultura é muito reativa. Nós deixamos de prevenir muita coisa. E com a prevenção, que é mais barato, mais agradável, a gente consegue evitar muitas questões. Talvez isso possa ser uma semente para despertar essa cultura. Algumas pessoas já estão sabendo, o interesse começa devagar a se multiplicar e talvez isso aqui sendo abrangido, sendo mais divulgado, possa ser essa semente. Essa é uma expectativa, é um desejo que eu tenho de contribuir com a sociedade com esse tipo de enfoque. Bom, concordo com tudo que o João disse e acrescentaria que, como metodologia, a gente está entrando nessa terceira geração, que ela está pautada na resiliência urbana, no cuidado social, em aspectos que abrangem muito mais do que simplesmente a segurança. Eu não gostaria de arriscar o futuro de como seria uma quarta geração do CPTED, mas eu acho que muito provavelmente com essa evolução tecnológica, com a inteligência artificial, com essas mudanças que a gente está tendo como sociedade, eu acho que a gente em breve pode falar de uma quarta geração pensando um pouco mais em questões éticas, questões que abordem
essas novas realidades que a gente vive com inteligência artificial, quando isso começar a ficar mais palpável, que por enquanto a gente está no mundo muito das ideias. Isso como metodologia. Agora, como implantação no Brasil, eu acho que eu vou com o João nessa, de que eu acho que a gente está passando por um processo em que a gente tinha um conhecimento extremamente disperso e algumas pessoas estudando isso. Ele começou a ficar um pouco mais concentrado, você consegue encontrar pessoas, consegue ter referências, sejam os livros que a gente citou, sejam pessoas que a gente citou. A gente começa a criar um pouco de um embrião do que vai ser uma associação, talvez, ou pessoas reunidas, pensando, fomentando e tentando desenvolver mais isso. E eu acho que a tendência é que nos próximos anos a gente não fale CPTED como uma coisa muito distante, uma coisa, não, isso é coisa de gringo, não sei o quê, é sigla em inglês, não sei o quê. Vira uma coisa mais próxima da nossa realidade, porque, como eu disse, é extremamente democrático e acessível para todo mundo, para várias frentes, para várias realidades, é para empresa, é para cidade, é para condomínio, é para casa. Então, acho que eu vejo meio como isso, um futuro a gente melhorando como profissional que aplica isso no Brasil, ficando uma coisa mais popular, e como metodologia, como um organismo vivo, eu acho que ela vai se adaptando a essas novas realidades e talvez pelo amor de Deus, eu não quero nem falar de quarta geração, porque a gente está entrando na terceira, seria pretensão demais, mas eu acho que, como ele vem desenvolvendo, então eu acho que um dia a gente chega lá. Legal. Evolução natural, né? Bom, já falaram tudo, então eu não tenho nem completar o que eu espero, eu só desejo. Gostaria muito de ver num curso, por exemplo, de gestão de segurança, umas 30 horas pincelados sobre CPTED, de repente sonhando já um pouco mais alto, uma graduação de arquitetura e urbanismo, também ali uma optativa. Uma optativa, porra, já ia ficar feliz com o tema. Talvez. Primeiro, obrigado pela contribuição de todos. Eu acho que, por ser um tema bem abrangente, talvez dentro de uma formação, ele caia como uma pincelada. Mas ele pode vir como uma especialização, né? Eu acho que a gente vai colocando muita coisa dentro da formação e esquece que é a formação só. O cara não tem como aprender tudo ali. Pelo contrário, né? A gente só provoca o profissional a buscar mais conhecimento na formação. E eu espero também que esses projetos venham. Quanto mais pessoas aprender sobre o assunto, é melhor. E tem dois exemplos muito bacanas. Um eu lembro agora, o outro talvez eu não vou lembrar, talvez eu lembre na hora que eu começar a falar. Um exemplo muito bom é que o Faria vem fazendo, que é a formação de consultores. O que ele faz? Ele cria uma régua. Né? Então, tem consultores? Tem vários. Né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com consultoria, que eu me coloquei como especialista em segurança da aviação, afinal eu só trabalhava com aquilo, é muito fácil eu me colocar como atendia outras indústrias. Sim, mas é muito difícil para mim falar que sou um consultor e querer concorrer com o João. Em questão de experiência, conhecimento, você, o Roberto, são pessoas que eu admiro. A gente não tinha conversado antes, mas eu te conheço há muito tempo. Né? Quando a pessoa, ela... de ser antigo. Não, é a vantagem, é a vantagem de ser referência, de estar no mercado se posicionando de uma forma positiva, aonde quem inicia ou quem está trabalhando vê como uma referência. O João está falando isso aí, mas tem um monte de gente antiga aí que ninguém lembra, ninguém sabe quem é. Tem gente que o pessoal até esquece. Tá? Mas eu usei você que está na minha frente não por fazer média, mas é que na hora que você chegou eu comecei a falar com você como se eu te conhecesse, porque é a gente que acompanha, não hoje nas redes sociais, mas antes era nos eventos. Eu sei quem é você, como profissional, né? Não te conhecia como pessoa. Roberto Costa é um cara que eu admiro demais, sabe? Me ajuda de graça às vezes, que eu falo, esse cara tá me ajudando. Entende? Então assim, são pessoas que a gente gosta de graça,
Não de graça, porque vocês trazem muita coisa para a gente poder gostar de vocês. Então, ter conhecimento, igual o Faria está fazendo com os consultores, igual vocês podem fazer com essa geração do CPTED no Brasil, né? Pode ser trazer nivelar o conhecimento. Né? Porque ter o conhecimento e não compartilhar não adianta nada. Não adianta né? nada. Fica guardado na caixinha do cérebro e não adianta nada. Não adianta nada. Quando eu comecei com o meu outro projeto, além do Condotalk com o Kaiser, que afinal esse projeto do Kaiser, ele só me chamou porque eu gosto de falar. O Inhabsec... Ele é o Condo e você é o Talk. Eu sou o Talk, é uma dupla. Super gêmeos, vamos... foi pensando em promover a segurança da aviação. E por que promover a segurança da aviação? Na época me pareceu fazer todo sentido, e faz todo sentido. Porque antigamente todo mundo ficava, é segredo. Uhum. Ah, mas e a aviação? Não, na aviação não tem como, a gente não pode divulgar. 90% do conhecimento que tem é aberto, está na internet. Né? Aquele 10% é extremamente importante. Mas é o conhecimento que só você indo lá, conversando, você vai descobrir. Mergulhando, né? Mergulhando, você vai descobrir, estudando. E aí sim vai ter. O que é restrito, ele vai cair dentro do compliance, que é dentro de cada aeroporto. São as regras. Que aí ninguém divulga mesmo, normal. Eu vou chegar na sua empresa e falar, me passa seu manual de segurança. Agora, se eu pedir para você falar 1 hora sobre segurança dentro do seu nicho, você vai conseguir falar tranquilamente, sem falar do procedimento da sua empresa. E aviação é isso. É você não falar do procedimento da empresa de ninguém, é você trazer só o que é. E hoje tem lá mais de 80 horas de conteúdo sem falar nada do que era proibido. Né? Inclusive com autoridades, Polícia Federal, ANAC, etc. e tal. Então, o que vocês estão se propondo e o que já vem fazendo, né? Ali dentro do LinkedIn, dentro dessa comunidade de vocês, é isso, é promover, nivelar e trazer conhecimento aí para todo mundo. E eu quero ser dessas pessoas a estar aprendendo com vocês, vou acompanhar com certeza, já aprendo muito com o meu amigo Kaiser aqui, e agradeço mais uma vez pela presença de vocês aqui no Condotalk. Prazer é todo nosso. Bom. É isso, meu amigo? É isso. Posso encerrar ou alguém quer dar tchau para alguém? Não? Pessoal, agradeço a todos que acompanharam até agora, teve essa paciência, foi terrível. Não foi não, né? Hoje não. Obrigado e até o próximo Condotalk. Valeu!